Biologia e linguagem, gerativismo. Na aula de hoje, apresentaremos os pressupostos fundamentais da gramática gerativa ou gerativismo, uma das correntes mais produtivas do século XX na linguística. No percurso que vamos realizar, abordaremos aspectos que possam esclarecer sobre a realidade biológica da linguagem, os critérios de distinção entre o que pode ser considerado como criação cultural e o que é predisposição biológica, e as hipóteses fundamentais de Chomsky a respeito da faculdade de linguagem. Começaremos por apresentar o pressuposto central da gramática gerativa, o inatismo. O pressuposto do inatismo. De acordo com os gerativistas, a linguagem é uma capacidade inata ao ser humano, isto é, uma propriedade de nossa espécie, uma dotação genética. Esse pressuposto sustenta-se sobre três supostas evidências: a de que todos os grupos humanos, em todos os lugares e independentemente de sua complexidade cultural, falam uma língua natural. O fato de todas as línguas terem o mesmo grau de complexidade, basicamente o mesmo número e a mesma natureza de regras, o que pode ser tomado como evidência de que há uma base natural para a linguagem. E a rapidez com que a criança, exposta a uma fala fragmentada, cheia de frases incompletas e truncadas, passa a dominar um conjunto complexo de regras ou princípios básicos que constitui a sua gramática internalizada. Esse argumento, conhecido como argumento da pobreza de estímulo, pode ser tomado como uma forte evidência de que algo da linguagem já está lá, inscrito na mente, no cérebro do falante, e que por isso tem que se aprender pouca coisa para falar uma língua. Entretanto, apesar dessas considerações serem tomadas como evidências, elas não são suficientes para sustentar o pressuposto do inatismo em relação à linguagem humana. É preciso, além disso, apresentar alguma evidência de que a linguagem humana tem realidade biológica, estabelecer critérios claros para distinguir entre o que é propriedade inata da espécie e o que é aquisição cultural. Alguns estudos foram feitos nesse sentido. Relataremos aqui dois deles. O primeiro desses estudos diz respeito ao estudo das afasias. A afasia é uma desorganização da linguagem decorrente da lesão de alguma região cerebral especializada nas funções linguísticas. Ela pode se manifestar tanto na expressão quanto na recepção da linguagem, em seus aspectos falados ou escritos. Os estudos sobre afasia tiveram uma importância inquestionável na sustentação do pressuposto de que a linguagem humana tem realidade biológica. O segundo estudo que relataremos refere-se ao artigo do neurocientista alemão Erich Lenneberg, escrito em 1963 e intitulado A Capacidade de Aquisição da Linguagem. Esse artigo faz uma das mais didáticas apresentações de critérios para se distinguir o que é predisposição biológica do que é criação cultural, e foi citado por Miriam Langley em um artigo intitulado Conhecimento e Biologia, que nós tomaremos como base para a nossa apresentação. Vamos conhecer um pouquinho de cada um desses estudos. Começaremos pelo estudo das afasias. A linguagem humana tem realidade biológica. No final do século XIX e início do século XX, alguns estudiosos observaram pacientes com lesão no lobo frontal do cérebro, que tinham dificuldades de linguagem. Paul Broca, um desses estudiosos, analisando os cérebros de pacientes afásicos, já mortos, que tinham perdido por completo a capacidade de falar, concluiu que a faculdade de articulação da linguagem é localizada em uma região específica do lobo frontal esquerdo, que ficou conhecida como área de Broca, e o distúrbio decorrente de uma lesão nessa área como afasia de Broca. A afasia de Broca, segundo Roux, caracteriza-se por ser um dano mais ou menos completo das capacidades de expressão oral, frequentemente acompanhado de incapacidade de repetir sequências orais e de denominar os objetos, mas com manutenção da compreensão.
Também no final do século XIX, Carl Wernicke, a partir de observações de pacientes com dificuldades de compreensão da linguagem, após a lesão na região posterior do lobo temporal esquerdo, pôde estabelecer correspondências entre a lesão nessa região, que ficou conhecida como área de Wernicke, e a incapacidade de compreensão da linguagem por parte do paciente. Esse tipo de desorganização da linguagem recebeu o nome de afasia de Wernicke. Segundo Roux, na afasia de Wernicke, a fluência verbal não é atingida, mas a compreensão apresenta um déficit muito marcado, assim como a capacidade de repetição e nomeação. Essa percepção da correspondência entre a lesão de certas regiões do cérebro e certos distúrbios de tipo afásico levou os estudiosos a postularem a localização cerebral do domínio da linguagem. Ou, em outras palavras, levou os estudiosos a reconhecerem que a linguagem humana tem realidade biológica. Ari, fala um pouco para nós sobre essa localização cerebral do domínio da linguagem. A versão do senso comum é de que você teria ali no cérebro uma área da linguagem, né? Então a área de Wernicke é a área da linguagem, a área de Broca é a área da linguagem. Essa é uma versão ingênua da coisa. Na verdade, você tem várias áreas envolvidas na produção da linguagem. Então você imagina uma orquestra, né? A música é resultado de todos os instrumentos trabalhando juntos. Agora, vamos supor que arrebenta a corda de um instrumento. O que acontece? A parte daquele instrumento vai ficar faltando na música. Então, quando uma determinada lesão cerebral ocorre numa certa área, aquela área que era responsável por desempenhar um determinado aspecto ou coordenar o desempenho de um determinado aspecto da linguagem, não funcionando, aquele aspecto pode desaparecer, como uma lesão cerebral pode prejudicar a capacidade da pessoa de nomear objetos, ou de usar palavras gramaticais, e assim por diante. Quer dizer, uma rede muito mais complexa, né, do que simplesmente se pensar que há no cérebro um lugar responsável, né, bem localizado, responsável por todo o funcionamento da linguagem. Na verdade, é um sistema, né, há várias regiões, né, que funcionam de maneira conectada, inclusive. E às vezes você pode imaginar esse sistema, a metáfora da orquestra é boa porque a pessoa não perde a música completamente porque o violino perdeu a corda, né? Ela pode usar outras formas e suprir aquela corda. Tem aquela famosa história do Paganini, que as cordas foram arrebentando e ele tocou numa corda só, né? Quer dizer, a pessoa pode recompor ou utilizar outros recursos linguísticos e outros recursos cerebrais para produzir linguagem, mesmo com lesão em alguma área relevante. Isso mostra, inclusive, a complexidade, né, do fenômeno linguístico. É uma coisa muito mais complexa do que supõe a nossa filosofia. Sem dúvida, sem dúvida. Passaremos agora à apresentação do estudo de Lenneberg, que estabeleceu critérios claros para distinguir entre o que é propriedade inata da espécie e o que é aquisição cultural. Para essa apresentação, iremos nos basear no artigo de Miriam Leinle, ao qual já nos referimos na aula de hoje. Distinção entre o que é predisposição biológica e o que é criação cultural. De acordo com Eric Lenneberg, há atividades humanas obviamente enraizadas em uma predisposição biológica e outras decorrentes de criação cultural. Assumindo esse pressuposto, o neurocientista apresenta 4 critérios para se distinguir entre o que é predisposição biológica e o que é criação cultural. E se vale de tais parâmetros para comparar o andar bípede, decorrente de uma predisposição biológica, e a escrita, uma criação cultural. Feita essa comparação, Lenneberg passa a analisar de que lado se alinha a capacidade linguística, se do lado da escrita, que é uma criação cultural, ou se do lado do andar bípede, que é uma predisposição biológica. Vamos conhecer quais são esses 4 critérios. O primeiro critério de verificação proposto por Lenneberg é a existência ou não de variação dentro da espécie. De acordo com tal critério, traços herdados são invariáveis em todos os integrantes da espécie e traços culturais
variam segundo os agrupamentos sociais. O meio de locomoção bípede é utilizado por todos os seres humanos. Nenhum povo engatinha, rasteja ou rola para se locomover. O andar bípede, conforme esse critério, é uma predisposição biológica. A escrita, ao contrário, não é usada por todas as populações do mundo e apresenta grande variação. Há escritas iconográficas, ideográficas, silábicas, alfabéticas, sendo, portanto, uma criação cultural. O segundo critério é a existência ou não de história do desenvolvimento do aspecto considerado a partir de um estágio primitivo. Com relação ao andar bípede, não é possível traçar uma história nem localizar focos de difusão cultural para o seu uso. De acordo com esse critério, portanto, o andar bípede é uma predisposição biológica. Já com relação à escrita, é possível rastrear a origem, o desenvolvimento e a difusão cultural dos diferentes sistemas de escrita. Seguindo esse critério, a escrita se classifica como uma criação cultural. O terceiro critério é a predisposição hereditária. O andar bípede não é ensinado nem aprendido pela prática, mas decorre de uma conformação biológica para esse tipo de locomoção. Por esse critério, o andar bípede também é decorrente de uma predisposição biológica. Para a escrita, entretanto, não há evidência dessa predisposição. A existência de povos ágrafos ou do analfabetismo não indica diferenças de estrutura mental, mas apenas falta de treinamento, uma situação que pode ser rapidamente modificada. A escrita, novamente, é classificada como uma criação cultural. O quarto critério é a presença de correlações orgânicas específicas. Tem-se para o andar bípede certa estrutura anatômica e uma fisiologia do equilíbrio específica. Configura-se assim para o andar bípede a existência de predisposição biológica. Diferentemente, na escrita, o contato da criança com o material escrito, lápis e papel, não produz automaticamente a capacidade de ler e escrever, porque a transmissão da leitura e da escrita é um ato cultural. Capacidade de linguagem. Leninberg afirma que, seguindo esses 4 critérios, a capacidade de linguagem é classificada da seguinte maneira. Com relação à variação dentro da espécie, não há variação. Todos os seres humanos adquirem a linguagem e todas as línguas do mundo são essencialmente idênticas em sua estrutura. Todas têm uma fonologia, um léxico e uma sintaxe. Por esse critério, a linguagem se alinha com o andar e não com a escrita. Quanto à existência ou não de história do desenvolvimento do aspecto considerado a partir de um estágio primitivo, é impossível identificar mudanças de complexidade gramatical entre línguas antigas e recentes no período de 5.000 anos para o qual há documentação. Assim, seguindo esse critério, a linguagem está ao lado do andar. No que diz respeito à evidência de predisposição hereditária, há relatos de casos clínicos como o de uma criança surda retirada de uma favela e levada a uma escola de surdos, onde de imediato ela começou a se comunicar por sinais que inventou. Ou de um menino com lesão cerebral que, mesmo incapaz de articular qualquer som, compreendia integralmente o inglês. Esses casos indicam que a predisposição biológica para a linguagem é tão forte que sua manifestação não é impedida sequer por danos graves no sistema de recepção ou produção da fala. Novamente, a linguagem faz companhia ao andar. Considerando a presença de correlações orgânicas específicas, há uma notável uniformidade nas etapas de desenvolvimento linguístico de crianças de povos com diferentes línguas. Mais uma vez, a linguagem se alinha aos fenômenos biológicos. Assim, com base nesses critérios definidos por Leninberg, o andar bípede é uma propriedade da espécie humana e a escrita é uma criação cultural. A capacidade da linguagem, por sua vez, alinha-se sempre ao andar bípede, não sendo em nenhum momento
comparável à escrita, nem, portanto, classificada como uma criação cultural. Bem, tendo apresentado os estudos que sustentam os pressupostos gerativistas de que a linguagem humana tem realidade biológica e, por isso, é uma propriedade inata da espécie, passaremos agora a apresentar as hipóteses fundamentais de Chomsky a respeito da faculdade de linguagem. A faculdade da linguagem. A teoria gerativista afirma, como já falamos na aula de hoje, que a linguagem é uma capacidade inata ao ser humano. Essa afirmação caracteriza-se como um pressuposto, o de que o homem possui em seu aparato genético alguma coisa como uma faculdade da linguagem alocada no cérebro humano. Nessa perspectiva, os gerativistas afirmam que certo módulo do cérebro tem uma realidade física específica que permite à mente humana processar um sistema complexo e sofisticado como a linguagem natural. Quando você pensa no conceito de modularidade da mente, a que você está se referindo? Você está se referindo, por exemplo, àquele aspecto de que certas áreas do cérebro estão envolvidas na produção de certos fenômenos? Não necessariamente. O que você pensa em termos de modularidade da mente é uma descrição um pouco mais abstrata do que puramente a descrição da estrutura física do cérebro. Imagina, por exemplo, o módulo da linguagem. O módulo da linguagem, ele é implementado e praticado por certas estruturas físicas do cérebro. Mas vamos supor que você tem, e acontece isso, uma pessoa que sofre uma hemisferectomia numa idade muito infantil, muito bebê, perde metade do cérebro. O módulo da linguagem se desenvolve, apesar de boa parte das estruturas que estão no hemisfério esquerdo do cérebro, que estariam ligadas à produção da linguagem numa pessoa com os dois hemisférios, essas estruturas estão ausentes, mas o módulo continua presente. E quando você fala em módulo da linguagem, você fala também de uma condição que a mente, e a mente não se reduz completamente ao cérebro, que a mente tem de produzir certas coisas. Existem outros módulos, vamos supor, a teoria da mente, que é um módulo que permite, quando a gente está conversando, eu falo alguma coisa e você imagina o meu estado interno. Para você fazer isso, você tem que imaginar que eu tenho uma mente, como você. Né? Se eu olho numa certa direção, você acompanha o meu olhar e imagina que eu estou olhando para aquele determinado objeto. Para você fazer isso, você usa um módulo chamado teoria da mente, que é ausente, por exemplo, nos autistas. Nos autistas, esse módulo é severamente prejudicado. Assim como a linguagem é severamente prejudicada nos afásicos, uma pessoa que sofre uma lesão pré-frontal ou um processo degenerativo que apaga certas estruturas que sustentam o funcionamento da teoria da mente, vai fazer com que você comece a se comportar de maneira antissocial. Então nós teríamos um módulo social na mente, que é a teoria da mente. E assim por diante, o módulo da linguagem, o módulo social, o módulo emocional e outros módulos. Aí, dependendo do autor, dependendo do teórico, ele vai postular esse ou aquele módulo. Então, a noção de módulo está relacionada a certa especialização de partes da mente. Isso. Você imagina que você tem uma parte da sua mente que permite a você se relacionar com as pessoas, sendo capaz de inferir o que elas vão fazer. Isso é o módulo do comportamento social. Você tem uma outra parte da mente que permite você compreender o que as pessoas dizem e falar para elas o que você tem em mente. Esse seria o módulo da linguagem, assim por diante. Então, seriam especializações, porque são coisas diferentes. Não é? É diferente você inferir o estado mental de uma pessoa através do movimento dos olhos dela. Por exemplo, como é que eu sei que você está prestando atenção em mim? Eu interpreto a sua expressão facial, os seus olhos, como indício de que você está prestando atenção em mim. Para isso, eu preciso ter um módulo capaz de compreender o que está por trás do seu modo de olhar. Não é? Então, essa especialização da mente é que designa, que
se realizaria nos módulos. Esse é o conceito básico de modularidade da mente. Bom, eu quero agradecer você, Ari, pela contribuição na nossa aula, pela sua disponibilidade. Obrigada por ter nos recebido. Nada, foi um imenso prazer. Obrigado pelo convite. A Faculdade da Linguagem pode ser, pois, considerada como um órgão linguístico, no mesmo sentido que na ciência se fala em órgão do corpo. E sendo um órgão, o caráter fundamental da Faculdade da Linguagem se define com base numa expressão dos genes. Gramática universal. Se a linguagem está vinculada a mecanismos inatos da espécie humana e comuns aos membros dessa espécie, há nela algo de universal, de comum a todos esses membros. Isso possibilitará que Chomsky postule a existência de universais linguísticos. De acordo com essa concepção de linguagem, o ser humano vem equipado com uma gramática universal, dotada de princípios universais pertencentes à faculdade da linguagem e de parâmetros que são fixados pela experiência. Em outras palavras, postula-se que a criança nasce pré-programada com princípios universais e um conjunto de parâmetros. Esses parâmetros, entretanto, somente serão fixados de acordo com os dados de língua a qual a criança está exposta. Alguns parâmetros têm sido muito estudados pelos gerativistas, como, por exemplo, se uma língua licencia sujeito nulo. Nesse caso, teríamos então uma língua que se configura como mais prodrop, como é o caso do português. Veja o exemplo na tela, saíram cedo. Ou, se uma língua não licencia sujeito nulo, mas somente sujeito preenchido. Nesse caso, teríamos uma língua que se configura como menos prodrop. O exemplo é o inglês. Veja na tela a sentença, They left early. O processo de aquisição de linguagem, nesse sentido, pode ser compreendido como um processo de marcação de parâmetros. Vejamos mais detalhadamente como isso se dá. Para Chomsky, cada língua é o resultado da interação de dois fatores, o estado inicial e o curso da experiência. Esse estado inicial de que fala o linguista deve ser concebido como um mecanismo de aquisição de linguagem. Esse mecanismo recebe como input, como dados de entrada, a experiência, isto é, aquilo que o ambiente oferece ao falante enquanto dados de uma língua específica. Conjunto de sentenças ouvidas no contexto, por exemplo, e fornece como saída, como output, a gramática de uma determinada língua, que constitui um objeto internamente representado na mente, no cérebro. Tanto a entrada, os dados de uma língua fornecidos pela experiência, quanto a saída, a gramática internalizada do falante, estão à nossa disposição para serem examinadas. Podemos estudar o transcorrer da experiência e as propriedades das línguas que são adquiridas. E o que aprendemos nesse estudo pode nos dizer muita coisa a respeito do estado inicial, isto é, do mecanismo de aquisição de linguagem. De acordo com os gerativistas, há muita razão para crer que o estado inicial é comum no âmbito da espécie, porque é geneticamente determinado. Um pressuposto como esse aproxima a linguística das ciências biológicas, e é nesse sentido que se diz no gerativismo que a linguagem não é algo aprendido, não é algo de natureza cultural, porque nascemos com essa faculdade de linguagem, que é biológica. Sem ela, não seríamos capazes de nos tornarmos falantes de nenhuma língua. Entretanto, apesar de imprescindível, essa faculdade de linguagem não é suficiente. Precisamos do input, dos dados linguísticos fornecidos pela experiência para que o processo de aquisição de uma língua ocorra. Mas, se a faculdade da linguagem é comum na espécie, o que é universal na linguagem humana? Há vários apontamentos a respeito dos universais nos estudos gerativistas. Entretanto, há uma propriedade tida como universal que é repetidamente referida por Chomsky em seus escritos, a de que a linguagem humana está baseada numa propriedade elementar chamada de propriedade da infinitude discreta. Vamos ver o que Chomsky fala a esse respeito. A linguagem humana
baseia-se em uma propriedade elementar, que também parece ser biologicamente isolada. A propriedade da infinitude discreta, exibida em sua forma mais pura pelos números naturais: 1, 2, 3. As crianças não aprendem essa propriedade. A menos que a mente já possuísse esses princípios básicos, nenhuma evidência poderia fornecê-los. De maneira semelhante, nenhuma criança precisa aprender que há sentenças de 3 e 4 palavras e não sentenças de 3 palavras e meia e que elas continuam assim por diante. É sempre possível construir uma sentença mais complexa com uma forma e um significado definidos. Esse tipo de conhecimento precisa ter vindo para nós da mão original da natureza, para usar a frase de David Hume, como parte de nossa capacitação biológica. A propriedade da infinitude discreta, inscrita na genética humana, permite que, com um número finito de elementos, como, por exemplo, umas poucas dúzias de sons, possa-se produzir uma infinidade de expressões que nos tornam capazes de revelar a outras pessoas o que pensamos. De acordo com Chomsky, essa propriedade só existe nos seres humanos e é ela que os torna capazes de combinar alguns poucos elementos, seguindo um número finito de princípios básicos, de modo a gerar um número infinito de sentenças novas. Nenhuma outra espécie possui tal capacidade, o que acaba por ser também um forte argumento de que apenas o ser humano possui uma faculdade de linguagem. Nesta aula, então, falamos sobre as evidências da realidade biológica da linguagem, os critérios de distinção entre o que pode ser considerado como criação cultural e o que é predisposição biológica, e as hipóteses fundamentais de Chomsky a respeito da faculdade de linguagem. Esperamos que com esse percurso vocês tenham compreendido o lugar epistemológico da proposta de Noam Chomsky, um lugar que se constitui na relação radical entre a linguística e as ciências naturais, mais especificamente a biologia. Vamos às nossas dicas de estudo. Para aprofundar nos estudos das questões que vimos na aula de hoje, sugiro algumas leituras. Uma delas é um texto do próprio Chomsky. O texto se intitula Novos Horizontes no Estudo da Linguagem. É um capítulo de um livro que tem um nome bastante parecido, que é Novos Horizontes no Estudo da Linguagem e da Mente. Nesse capítulo, Chomsky irá apresentar de maneira bastante interessante os pressupostos da teoria gerativista. Um outro texto que eu também indico é um texto da Miriam Langley, que se chama Conhecimento e Biologia. Esse texto foi publicado na revista Ciência Hoje, na edição de maio de 2002. E é nesse texto que a autora, uma linguista brasileira, apresenta o trabalho de Leininberg, de que tratamos aqui na nossa aula de hoje. E, por último, um outro texto, publicado no livro A Filosofia da Linguagem, de Sylvain Roux, um dos capítulos desse livro que se chama Pensamento em Linguagem, em que o autor apresenta um pouco dos estudos de afasia, de que também tratamos aqui na aula de hoje. Bom, obrigada pela atenção e bons estudos.